Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão participando dessa corrente de oração, luz, fé e estudo do Evangelho no Lar, da Casa Espírita Eulália Nogueira, às 20 horas, do dia 13 de abril de 2021. Que a paz e o amor de Deus e do Mestre Jesus estejam presentes no coração de cada um, junto de seus familiares. Agradecendo a providência divina e a Jesus de Nazaré por estarmos reunidos em prece com saúde, pois estamos passando por um momento difícil de pandemia, em que todos sabemos da sua necessidade para o aprimoramento e a evolução moral de toda a humanidade. Rogando a Deus, Mestre Jesus e a espiritualidade superior, para me dar o devido esclarecimento para o estudo e interpretação do capítulo 17, item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso tratado moral da humanidade. Cuidar do corpo e do espírito, item 11. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação em que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos astecas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado destas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria e a ciência de viver? Em lugar nenhum. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro, e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é
tão responsável quanto um cavalo mal guiado ou é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, ao martirizar o vosso corpo, continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Que orientação bela, maravilhosa, perfeita do espírito Georges em Paris em 1863. Espírito protetor. Essa orientação é para os momentos que estamos vivendo. Ele vem nos ensinar que o espírito permanece encarnado, então é natural que haja preocupação com a manutenção do corpo. Na questão 718, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais respondem: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Portanto, meus irmãos, vivendo uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelecemos com os demais seres. Nós sabemos que o corpo físico é o envoltório material que reveste o espírito temporariamente, para que ele possa cumprir aqui na Terra as tarefas necessárias para a sua evolução. Deus nos forneceu o corpo físico como empréstimo. Então, ele não nos pertence. Por isso, para cada encarnação temos um corpo físico diferente e dotado das características necessárias para o nosso aprendizado naquele momento. Mas além de cuidar do nosso corpo físico, é necessário também cuidar do nosso espírito. O corpo material não funciona separado do espírito, porque o corpo é o instrumento da manifestação do espírito encarnado. Um depende do outro. Portanto, é preciso cuidar de ambos. A doutrina espírita ensina que a nossa mente interfere nas células do nosso corpo físico. Por isso, devemos cultivar sentimentos de esperança, de fé, de amor, de alegria, de paz e as ideias edificantes, porque proporcionam boas energias que equilibram e deixam o nosso corpo saudável. Cultivar sentimentos de ódio, rancor, raiva, tristeza, vingança, causam perturbações e doenças, que refletem no nosso organismo. Qualquer desrespeito da mente logo se reflete no corpo em forma de enfermidade. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares que precisam e devem ser atendidas, pois elas se complementam. Buscar esse equilíbrio com calma, respeito e dignidade
É tarefa individual, porque cada um de nós será responsável pelas escolhas que fizer. Assim como nada fazer é também uma escolha. Por isso, é bom que não esqueçamos que vigilância espiritual não exclui previdência material e vice-versa. Então, é necessário ter prudência no que armazenamos na matéria ou no campo do espírito. Porque sentimentos menos edificantes são nosso grande obstáculo, pois ainda não conseguimos viver plenamente os ensinamentos do Mestre Jesus. Por isso, precisamos ter cuidado com nossos pensamentos. Vigiai e orai, foi o que nos ensinou o Mestre para todos os momentos da nossa vida. As palavras finais do benfeitor podem parecer duras, mas se constituem na verdade da vida, em um mundo de expiações e provas, adequado a espíritos rebeldes e difíceis de entenderem e atenderem às leis divinas. Não fomos criados para o fracasso. Precisamos superar nossas fraquezas. E para isso, amemos e respeitemos o nosso corpo físico, seja ele considerado feio, bonito, disforme, sadio, enfermo, não importa. Cuidamos dele com carinho, respeito e responsabilidade, para que ele possa, no estado e condição em que estiver, ser um instrumento para a nossa evolução. Se faz necessário, então, meus irmãos, cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde, já que o nosso corpo é instrumento da alma e que é através dele que ela se aperfeiçoa. Para conseguirmos a reforma do nosso espírito e atingirmos um pouquinho de perfeição moral, precisamos cuidar do nosso corpo. Meus irmãos, estamos nos encaminhando para o final desse estudo, agradecendo a espiritualidade superior, a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nosso guia, modelo, por esse momento de estudo. Mas rogando, meu Pai, como pedinte que somos, muitas bênçãos de paz, luz, amparo, proteção, amor e saúde para todos os enfermos que estão internados em alguma UTI, UPAs, hospitais de campanha, em todo o planeta Terra. Acometidos pelo Covid-19 ou por outra enfermidade, que eles sejam atendidos de acordo com a necessidade de cada um. Pedimos também, meu Pai amado, por todos os irmãos e irmãs que estão desencarnando, que sejam amparados pelos obreiros de Jesus e da Virgem Maria, e que seus familiares sejam confortados nessa separação temporária. Pedimos também por todos os espíritos que estão trabalhando
incansáveis durante essa pandemia, que eles sejam fortificados com muita luz divina e força. Pedimos também muita força, luz, sabedoria e segurança para todos os trabalhadores dos hospitais, do SAMU, os bombeiros, os policiais civis, que estão nessa missão de salvar vidas. Assim como muita proteção para seus familiares. Meu Pai amado, como um acréscimo de bondade e misericórdia do Senhor, pedimos por todos os irmãos e irmãs que estão passando por alguma dificuldade do corpo ou do espírito, que sejam amparados e atendidos de acordo com o merecimento de cada um e da sua vontade. Rogando aos médicos e enfermeiros do espaço para fluidificarem as águas que estão em nossas casas, em todas as unidades hospitalares do planeta Terra, para derramarem o bálsamo salutar, o medicamento necessário para o equilíbrio para o equilíbrio da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, de acordo com o merecimento de cada um. Meu Pai amado, meu Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade superior, obrigada por esse ensinamento de hoje, tão importante para os momentos que estamos vivendo. Cuidar do corpo e da alma é seguir a lei de Deus. Por isso, precisamos seguir todas as orientações científicas para evitarmos a contaminação e a disseminação do vírus da Covid-19. Meu Pai amado, agradeço de coração por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar junto desses irmãos e irmãs, fornecendo um pouco da minha interpretação do ensinamento de Jesus. Finalizando, desejo a todos uma boa noite, com muita paz, luz, proteção e saúde. Cuide-se todos e que assim seja.